As aplicações do cálculo diferencial e integral se fazem presentes na maioria dos fenômenos mensuráveis. Isso implica que seu uso se estende desde a física até a economia e a administração. A sua criação e construção é o resultado de diversas contribuições de muitos personagens, como ocorre de modo geral com o conhecimento humano. As contribuições dos matemáticos para o nascimento do cálculo são inúmeras, mesmo que de forma imprecisa ou não rigorosa. Muitos deles já utilizavam conceitos do cálculo para resolver vários problemas, como é o caso dos matemáticos Cavalieri, Barrow, Fermat e Kepler. A união das partes conhecidas e utilizadas até então, aliada ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas, aconteceu com Newton e Leibniz, que deram origem aos fundamentos mais importantes do cálculo, as derivadas e as integrais, assim sendo dividido em duas partes, o cálculo diferencial e o cálculo integral. Os primeiros problemas que apareceram na história relacionados com as integrais são os problemas de quadratura, que é definida como o processo de determinar áreas. Quando os antigos geometras começaram a estudar as áreas de figuras planas, eles a relacionavam com a área do quadrado, por ser a figura plana mais simples. Assim, buscavam encontrar um quadrado que tivesse a área igual à da figura em questão. Antifã, por volta de 430 anos a.C., procurou encontrar a quadratura do círculo através de uma sequência infinita de polígonos regulares inscritos. Havia, entretanto, um problema. Essa sequência nunca poderia ser concluída. Apesar disso, essa foi uma ideia genial que deu origem ao método da exaustão. Neste contexto, uma das questões mais importantes e que se constituiu numa das maiores contribuições gregas para o cálculo surgiu por volta do ano de 225 a.C. Trata-se de um teorema de Arquimedes para a quadratura da parábola. Arquimedes descobriu que a área da região limitada por uma parábola cortada por uma corda qualquer é igual a 4/3 da área do triângulo que tem a mesma altura que tem a corda como base. Ele também utilizou o método da exaustão para encontrar uma das primeiras aproximações de π. A contribuição seguinte para o cálculo integral apareceu somente ao final do século XVI, quando a mecânica levou vários matemáticos a examinar problemas relacionados com o centro de gravidade. Em 1606, em Roma, Luca Valério publicou o livro A Quadratura da Parábola, onde utilizou o mesmo método grego para resolver problemas de cálculo de áreas desse tipo. Kepler, em seu trabalho sobre o movimento dos planetas, teve que encontrar áreas de vários setores de uma região elíptica. O método de Kepler consistia em pensar na superfície como a soma de linhas. Método este que na prática era impreciso. Analogamente, para calcular o volume de sólidos, pensava-se na soma de fatias planas. Kepler subdividia o sólido em várias fatias, chamadas infinitésimos, e a soma desses infinitésimos se aproximava do volume desejado. O problema do movimento estava sendo estudado desde a época de Galileu. Tanto Torricelli como Barrow consideravam o problema do movimento com velocidades variadas. A derivada da distância era a velocidade e a operação inversa, partindo da velocidade levada à distância. A partir deste problema envolvendo o movimento, a ideia de operação inversa da derivada desenvolveu-se naturalmente, e a ideia que a integral e a derivada eram processos inversos era familiar a Barrow. Embora Barrow nunca tenha se enunciado formalmente, o teorema fundamental do cálculo estava trabalhando em direção a esse resultado. Foi Newton, entretanto, que, continuando na mesma direção, formulou o teorema. Newton continuou os trabalhos de Barrow e Galileu sobre o estudo do movimento dos corpos e desenvolveu o cálculo aproximadamente 10 anos antes de Leibniz. Ele desenvolveu os métodos da derivação e integração e utilizou-os na construção da mecânica clássica. Para Newton, a integração consistia em achar fluentes para um dado fluxo, considerando dessa maneira a integração como inversa da derivação. Com efeito, Newton sabia que a derivada da velocidade, por exemplo, era a aceleração, e a integral da aceleração era a velocidade.
Newton representava as integrais por um acento grave acima da letra em questão. Por exemplo, a integral de y era representada por y com acento agudo. Leibniz, diferentemente de Newton, usava a integração como uma soma de uma maneira bastante parecida à de Cavalieri. Daí vem o símbolo de integral, um S longo, para representar suma. Segundo ele, representa a área de uma figura pela soma das áreas de todos os retângulos infinitesimais definidos pelas ordenadas e pela diferença entre as abscissas. Leibniz acreditava que a notação era de fundamental importância, e de fato a sua notação foi mais eficaz do que a de Newton, e acabou por se consolidar, sendo utilizada até os dias de hoje, mantendo exatamente a mesma forma. Newton escrevia para si próprio, e não foi feliz em encontrar uma notação consistente. Principalmente como consequência do teorema fundamental do cálculo de Newton, as integrais foram simplesmente vistas como derivadas reversas. Na mesma época da publicação da tabela de integrais de Newton, Jonathan Bernoulli descobriu processos sistemáticos para integrar todas as funções racionais, que é chamado método das frações parciais. Essas ideias foram resumidas por Leonhard Euler na sua obra sobre integrais. Após o estabelecimento do cálculo, Euler daria continuidade ao estudo das funções, ainda prematuro na época. Foi Euler, entretanto, que reuniu todo o conhecimento até então desenvolvido